Muito boa tarde. Então, vamos dar continuidade às conversas com os candidatos da lista M e, neste caso, portanto, vamos ter um conjunto de conversas relativamente, portanto, aos candidatos da Faculdade de Ciência e Tecnologia da parte das engenharias. E então temos aqui hoje o professor Ricardo Mendes, professor associado do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, a professora Julieta António, professora associada do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, e o professor Pedro Carvalheira, professor auxiliar do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, e eu próprio, João Paulo Rodrigues, professor associado com a agregação do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Eu daria a palavra, portanto, em primeiro lugar, ao professor Ricardo Mendes, para falar, portanto, um pouco sobre o ensino e a investigação no Departamento de Engenharia Mecânica. Relativamente a este tópico de investigação, há aqui algumas questões que são um bocadinho transversais e uma ou outra medida seria mais relativa ao Departamento de Engenharia Mecânica. Uma das experiências que tenho vivenciado, e talvez devido ao número de projetos que hoje em dia a Universidade tem que estão a correr no seio da Universidade, sente-se que a divisão de apoio a projetos devia ser reforçada ou adaptada, tendo em conta as exigências atuais, para prestar, no fundo, um melhor apoio aos investigadores principais durante a execução dos projetos. Ou seja, era necessário, por exemplo, que todas as comunicações e interações, como por exemplo a ANI ou a FCT, fosse realizada pelo gabinete de apoio e não colocar esse tipo de tarefas no investigador principal. Por exemplo, também, o encerramento de projetos não deveria ultrapassar um tempo aceitável. Eu diria que 2 anos talvez seria um tempo aceitável para conduzir o encerramento do projeto e não termos, como hoje, que ainda há cerca de 2 meses tive o encerramento de um projeto que terminou em 2014 ou 2013. Estamos a falar de 10 a 11 anos. Eventualmente também, e devido ao número de projetos e para manter motivadas as equipas, poder existir a possibilidade de distribuição de uma parte das receitas remanescentes dos projetos pelos bolseiros e pela equipa de investigação, nomeadamente também pelos investigadores principais. Outra das medidas que penso que podia ajudar muito a investigação que se faz no seio da Universidade de Coimbra era a seguinte: tendo em consideração que no âmbito de muitos projetos são adquiridos muitos equipamentos que estão dentro das instalações da universidade, era conveniente que existisse um levantamento da lista de equipamentos e eventualmente serviços que possam ser prestados, de forma que os outros investigadores da UC pudessem utilizar esses equipamentos e serviços mediante o pagamento de uma taxa. Porque muitas vezes nós, hoje em dia, os projetos são multidisciplinares, nós conhecemos relativamente bem as nossas áreas de investigação, mas por vezes precisamos de análises ou determinadas medidas que são feitas com equipamentos ou serviços que nós não sabemos onde é que os podemos encontrar. E, portanto, se a universidade, faculdade, neste caso aqui Faculdade de Ciências, pudesse disponibilizar uma lista de equipamentos e de serviços que pudessem ficar afetos a toda a comunidade da UC mediante o pagamento de uma taxa, obviamente que se os projetos forem avaliados positivamente, existem essas verbas para fazer o pagamento dessas taxas, seria muito mais fácil conduzir e desenvolver os projetos. Eventualmente também essas taxas deviam estar disponíveis porque facilitaria a preparação de novos projetos e assim saberíamos mais ou menos os montantes que podiam ficar alocados. Eventualmente, e se calhar uma medida um bocadinho mais à frente, era ter pessoal qualificado para operar um conjunto de equipamentos que fossem efetivamente os mais utilizados. Obviamente que não iríamos contratar pessoas para utilizar equipamentos que tivessem uma taxa de utilização 1 mês por ano, mas certeza que há equipamentos que têm taxas de utilização muito elevadas e aí penso eu que se justifica a existência de pessoal técnico alocado, quer à execução dos ensaios, quer mesmo a ser o responsável do equipamento, a sua manutenção e ter esse equipamento disponíveis para a comunidade.
Hoje em dia também, isto agora nomeadamente dentro da engenharia mecânica, com o número elevado de projetos que nós temos tido, e felizmente que os temos, começamos a ter uma limitação de espaços, porque muitos projetos exigem a montagem de instalações experimentais, obviamente que vão ficar afetas aos projetos, assim como o alojar dos investigadores, que os projetos hoje estão a contratar muitos investigadores e bolseiros, e estamos a sentir uma limitação de espaços efetiva dentro da engenharia mecânica. E, portanto, dentro de pouco tempo mesmo, não sei como é que podemos conviver todos aqui, tendo em consideração alguns espaços educacionais e os espaços dedicados à realização de investigação. Neste caso aqui, não sei de que forma é que, por exemplo, algumas instituições associadas da universidade, como a ADAI ou o LEDAP, ou outras que existam, possam de alguma forma colaborar com a UC para cedência de alguns espaços, eventualmente, mas essa não é a questão principal é, hoje em dia, conseguir montar todas as instalações afetas aos projetos que estão pensadas no âmbito destes projetos. Outra questão, mas esta diz respeito, penso eu, que é mais transversal, tem a ver com a estabilidade de bolseiros e de contratados. E esta dificuldade que eu sinto observa-se quando há transição entre programas de apoio. Por vezes há um lapso de tempo entre determinados programas e existem eventualmente grupos que ficam ali durante um lapso de tempo sem financiamento nenhum. Isto leva a que muitos grupos de investigação percam um número significativo do seu corpo de investigação. Obviamente que as pessoas, se estão 6 meses ou um ano sem possibilidade de receber, as pessoas obviamente que vão orientar a sua vida. Muitos deixam a área de investigação, mas do outro lado sentimos que todo o investimento que está feito em pessoas é perdido e com todas as consequências que isto traz para o grupo de investigação e para o tempo e conhecimento que foi dedicado a estas pessoas. E pronto, estes eram os pontos que eu tinha mais importantes e com os problemas com que eu me debato mais dentro da engenharia mecânica. Alguns deles, obviamente, que são problemas transversais, mas eu tenho sentido alguns destes problemas pessoalmente no desenvolvimento dos meus projetos e alguns colegas meus também têm sentem os mesmos problemas. Obrigado, Ricardo. Eu agora dava a palavra, portanto, à colega professora Julieta António para falar um pouco na perspectiva do Departamento de Engenharia Civil, em termos de ensino e de investigação. Vou então dar a minha perspectiva da experiência que tenho, que é no Departamento de Engenharia Civil, que depois o meu colega João Paulo irá complementar, com certeza, mas alguns destes problemas poderão até ser transversais a outros departamentos da universidade. E relativamente à parte da investigação, aquilo que se verifica no nosso departamento é que existem alguns grupos que pertencem a centros ou grupos de investigação até com uma boa qualificação, também com trabalho muito relacionado com o tecido empresarial, mas depois existem outros grupos que não se dedicam tanto à investigação e preocupam-se mais com a questão da parte letiva. Eu acho que é muito importante fazer-se investigação aplicada, porque efetivamente a investigação pura, teórica, é importante, mas depois nós precisamos de aplicar a investigação e de perceber o que é que a indústria e as empresas precisam. Noto que no departamento, e possivelmente poderia estender esta questão, se calhar, à Faculdade de Ciências e à Universidade, acaba por não haver uma estratégia integrada, uma visão geral relativamente à questão da investigação, ou seja, há pequenos grupos que têm a sua própria estratégia, mas quando estas estratégias são somadas, podem não obter o mesmo resultado que uma estratégia integrada para todo o departamento. Em termos de docência, considero que o corpo docente
está bastante envelhecido, muitos dos nossos docentes têm-se estado a aposentar, outros vão se aposentar em breve e não tem havido reposição do corpo docente. Portanto, temos cada vez menos docentes com o decorrer do tempo. Acho que é preciso fazer investimento nessa área da renovação do corpo docente, porque a breve trecho vamos perder vários docentes ao mesmo tempo, não é um docente por ano, são vários docentes por ano. Em termos de cursos, eu diria que tem havido diversas reformulações dos cursos nas últimas décadas que têm tido a ver com questões que não são relacionadas diretamente com o departamento, isto é, não é o departamento que decidiu, mas teve a ver com os processos de Bolonha, com agora a passagem dos mestrados integrados para a licenciatura mais mestrado, e todas estas reformulações dos cursos têm vindo a, eu diria, fragilizar os próprios conteúdos e a preparação dos alunos, porque há conteúdos que desapareceram e também cargas letivas que foram diminuídas, disciplinas que desapareceram e que foram integradas noutras, e tudo isso tem feito com que os alunos, no meu entender, fiquem não tão bem preparados como deveriam ficar. Além disso, no Departamento de Engenharia Civil de Coimbra, nota-se também que este curso é pouco atrativo por parte ou para os alunos, digamos assim, porque os alunos que concorrem ao Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra são alunos com médias relativamente baixas, comparando com outras escolas de engenharia. E, portanto, acho que é preciso fazer algo, não só a nível do departamento, porque o departamento tem feito algumas ações, desde ir às escolas secundárias, tentar atrair os alunos, participar até em feiras de cativação para cativar os alunos, mas penso que também é preciso haver ações integradas a nível das faculdades, a nível da universidade, para tornar os cursos mais atrativos. E essa questão da atratividade não tem muitas vezes a ver com os programas, porque os programas acabam por ser relativamente parecidos nas várias escolas de engenharia. E, portanto, há aqui alguma falha de mostrar a universidade, mostrar os cursos e dar uma boa imagem dos cursos e da universidade. Portanto, basicamente são assim os aspectos que me preocupam mais neste momento, embora haja outras questões, algumas relacionadas também com aquilo que o colega da mecânica, o Ricardo, falou, mas eu ficaria por aqui, depois o João Paulo complementará tudo aquilo que entender. Obrigada. Obrigado, Julieta, pela apresentação. Eu agora dava a palavra, portanto, ao colega professor Pedro Carvalheira para dar a sua visão sobre a engenharia mecânica em termos de ensino e investigação. Pedro, tens que ligar o microfone. Portanto, é assim, queria então falar aqui basicamente de dois problemas que afetam aqui o departamento, que é assim, eu do contacto tenho tido com alguns alunos que tive aqui de programas Erasmus, de escolas, neste caso eram francesas. Eu dei-me conta que nessas escolas a componente prática das aulas é muito mais importante que aqui. Portanto, o que é valorizado, um aspecto que é muito valorizado, é as pessoas saberem fazer coisas. E aquilo que constatamos aqui no Departamento de Engenharia Mecânica, há coisas que são básicas, que as pessoas não sabem fazer, sei lá, como coisas tão simples como medir, tirar as dimensões de um diâmetro com peclice, com um paquímetro, coisas assim do género. Portanto, eu acho que é necessária uma alteração profunda na estrutura e organização do departamento, que tem basicamente a ver com duas coisas. Deve ser feito um investimento maior em meios humanos para
preparar e acompanhar os trabalhos de laboratório. Portanto, os trabalhos de laboratório geralmente implicam equipamentos, implicam que os equipamentos sejam mantidos. Se os trabalhos tiverem que ser feitos com grupos pequenos, sei lá, 3 ou 4 alunos, o trabalho tem que ser repetido, portanto, várias vezes, e isso é um bocado incompatível com a carreira de centro universitário, com as exigências que nós temos a nível de investigação. Portanto, isto podia ser feito ou por técnicos auxiliares, ou então por alunos de mestrado que precisam de ser contratados, portanto, era o esquema que existia antes dos monitores, para fazer esses trabalhos. Pronto, a outra aspecto tem que ser fazer tem que sim, investir em equipamentos laboratoriais, tanto destinados, tanto com fins didáticos, que muitos deles, portanto, há muita falta de equipamentos nessas áreas. Pronto, o outro aspecto que eu acho que também é preciso investigar, que é, tem-se notado, tenho ouvido relatos de, sobretudo quando há aqui encontros do gabinete pedagógico, dos alunos, etc., que é, há uma tendência muito grande dos alunos, sobretudo dos primeiros e segundo anos, para não, eh, não assistirem às aulas. E acho que é necessário fazer um inquérito para tentar investigar por que razão é que eles andam a faltar às aulas pronto, e o que é, pronto, fazer alguma coisa para que venham mais às aulas, porque pá, da experiência que eu tenho, um aluno que vem às aulas, pelo menos quando vem às aulas ou pela primeira vez a matéria e quando depois faz o estudo pessoal, pronto, digamos, é a segunda vez que está a ver a matéria e acho que melhora bastante pá, o rendimento, o rendimento escolar. Pronto, por fim, é uma coisa que não tem a ver com outra ideia que tenho, portanto, uma coisa que acho que devia ser feita na universidade, que não tem a ver diretamente com a parte pedagógica, embora tenha a ver indiretamente, que é o seguinte, eu acho que deve ser feito um levantamento a nível da universidade, dos níveis de exposição à radiação não ionizante, portanto, que é a radiofrequência, a que os alunos e o pessoal em geral estão expostos. Portanto, nos últimos anos tem havido um aumento da exposição a este tipo de radiação, devido sobretudo à utilização de dispositivos eletrónicos, de telemóveis, computadores, redes Wi-Fi, etc. E o nível de exposição não tem sido monitorizado. Portanto, estes equipamentos, estas facilidades têm sido apresentadas só do ponto de vista das vantagens e não têm sido valorizados os efeitos nocivos. Portanto, daquilo que eu me tenho informado, os principais efeitos nocivos da radiação são insónias, cefaleias, déficit de atenção e depressão. Isto são efeitos que não são negligenciáveis, tanto e que têm efeito na saúde mental, não só na comunidade, não só do estudantil, mas também mesmo docente, toda a comunidade. E é óbvio que se um aluno não está bem, portanto, o rendimento dele vai diminuir, portanto, e não vamos ter alunos com um desempenho tão bom, não só académico, mas também outros níveis. E eu, para isto, proponho que sejam realizadas ações de sensibilização para este problema, e que os níveis a que as pessoas estão expostas, pelo menos em vários sítios, que sejam conhecidos, portanto, assim como para outro tipo de riscos que nós temos ambientais, que é o caso da concentração de poluentes. Portanto, para a concentração de poluentes existem padrões de emissão há níveis que não devem ser ultrapassados e que são vigiados, e também existe para o ruído. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma agressão ambiental que é importante e que não está a ser, neste momento, monitorizado. Ok, muito obrigado, Pedro, pela tua exposição. Pronto, agora cabe-me a mim dizer algumas palavras, e neste particular relativamente ao Departamento de Engenharia Civil, onde eu, neste momento desempenho as minhas funções docentes. E começando um bocado pelo ensino no Departamento de Engenharia Civil, portanto, o curso de Engenharia Civil na anterior década, no início da década anterior, a seguir à crise, aquela grande crise que houve a nível mundial, de facto, houve uma grande perda de alunos. Portanto, nós deixámos de conseguir, por assim dizer, ter 120 alunos, como tínhamos antigamente, na altura em que eu entrei no curso, e portanto houve uma quebra
muito grande de alunos, um bocado também motivado por aquela mensagem que era passada nos mídias de que a engenharia civil iria deixar de ter trabalhos, nomeadamente trabalhos de obras públicas, etc. E isso traduziu-se numa grande redução do número de alunos no curso de engenharia civil. Ao contrário, os cursos de engenharia mecânica e cursos de engenharia informática, cursos de engenharia eletrotécnica e computadores tiveram um incremento bastante grande de alunos. E ainda bem. Perante este cenário de redução do número de alunos, o Departamento de Engenharia Civil resolveu, de certa forma, lançar mão, portanto, da criação de novos cursos, mestrado e doutoramento, enfim, direcionados para determinadas áreas, o que é interessante, mas também outros cursos, portanto, de primeiro ciclo, que no fundo eles são partes da engenharia civil e que têm tido, devo dizer, portanto, uma grande procura, mas que poderão ter, portanto, uma procura, por assim dizer, limitada no tempo. O que é que isto quer dizer? Pode vir a saturar daqui a alguns anos. Eu acho muito bem que se criem novos cursos, mas, de facto, como referiu a colega Julieta, António, eu acho que também o curso de Engenharia Civil deveria ser repensado e devia ser se tornado mais atrativo. E aquilo que eu tenho verificado, na minha opinião pessoal, é que as reestruturações que têm sido feitas do curso têm-no tornado, na minha ótica, menos atrativo. Eu dou a experiência de que tenho lecionado disciplinas ao primeiro ano e verifico que os alunos, por exemplo, em algumas disciplinas, nomeadamente na disciplina que eu dei no ano passado, Mecânica 2, eles não têm a formação suficiente e necessária e suficiente para a disciplina que está a ser dada, fundamentalmente quando eles são alunos pela primeira vez. Depois, quando são repetentes, obviamente que essa formação já adquiriram, mas pela primeira vez ele tem muita dificuldade. E, portanto, isto, a mim, traduz-se num problema da disciplina não estar, portanto, no semestre correto do ano correto, e tem a ver com um problema da reestruturação do curso. E, portanto, eu acho que as reestruturações que têm sido feitas dos cursos, de certa forma, têm-no tornado, na minha ótica pessoal, menos atrativa, e, portanto, isso deveria ser repensado. A investigação do departamento ela está mais ou menos clara, ela é feita por centros de investigação, é feita, portanto, através do ISIS, que é um centro entre a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho, é feita através do SERIS, que tem um polo, cujo, portanto, a instituição sede é o Instituto Superior Técnico, mas que tem polos, nomeadamente na Universidade Nova, na Universidade de Aveiro e também na Universidade de Coimbra, portanto, em Coimbra, e esta investigação é muito orientada dessa forma. E é também, portanto, orientada através do INES, que fundamentalmente são estes três centros de investigação. Estes centros de investigação, portanto, o ISIS, ele fundamentalmente, no que diz respeito à parte de Coimbra, tem as suas instalações, por assim dizer, no próprio Departamento de Engenharia Civil. Os investigadores do SERIS fazem, portanto, muita investigação no ITECMOS, tem, portanto, um edifício aqui no Polo 2, como é do conhecimento geral, e os do INES, portanto, também a investigação mais computacional, portanto, e estão mais ligados a essa área. Isso, de certa forma, é interessante e importante, mas eu acho que o ensino no DEC tem estado um pouco divorciado da investigação. E o que eu verifico, e como já foi referido aqui pelo colega Pedro Carvalheira, muitas vezes nós vemos que há falta de, por assim dizer, aulas de componente mais prática para os alunos, aulas vulgo laboratoriais, e devo dizer que no curso de Engenharia Civil elas estão previstas e algumas disciplinas não estão a ser realizadas, porque existe alguma dificuldade em utilizar esses equipamentos que já existem até na própria instituição. Essa dificuldade prende-se fundamentalmente com alguma dificuldade criada, portanto, pelas coordenações, portanto, de alguns centros de investigação e também, fundamentalmente, pela falta de funcionários de apoio a essas atividades. E, portanto, eu acho que o ensino deveria estar mais intimamente ligado, portanto, com a utilização, portanto, de determinados equipamentos laboratoriais e deveria acompanhar essa realidade. A infraestrutura que existe, portanto, no Departamento de Engenharia Civil, em termos de salas de aulas, eu acho que é mais ou menos adequada. Claro que poderia ser melhor, mas comparada com muitas outros edifícios e outras unidades orgânicas desta universidade, não podemos dizer que seja assim tão má.
acho que seria interessante repensar-se rapidamente, portanto, na criação de salas de aula devidamente atestadas para o ensino, portanto, à distância e em sistema de, portanto, B-learning também, portanto, é importante essa criação. Eu sei que isso está previsto, mas até agora isso ainda não foi, por assim dizer, uma realidade. Relativamente, portanto, aos investigadores de carreira, de facto, existem muito poucos no DEC. Não sei se no Departamento de Engenharia Mecânica existirão alguns, mas fundamentalmente os que existem no Departamento de Engenharia Civil, têm contratos pelo ITECONS, que mais ou menos, portanto, vão estando cobertos dessa forma, e os outros que existem, eles têm contratos pelo ISISE, e de quando em vez, fundamentalmente, portanto, têm entrado alguns na carreira docente universitária, fundamentalmente os provenientes do ISISE, através da abertura de concursos, nomeadamente na área da mecânica estrutural, da área de mecânica estrutural. Relativamente a um aspecto que foi aqui focado pelo colega Ricardo Mendes sobre um eventual levantamento, inventário de equipamentos existentes, portanto, na universidade, pudessem ser usados, portanto, por outros investigadores, por outros professores, etc. De facto, isso é um aspecto importante, que deveria haver esse levantamento, mas existe neste momento uma figura dentro da Universidade de Coimbra, um mecanismo, por assim dizer, que são chamadas plataformas tecnológicas, e as plataformas tecnológicas, no fundo, foram criadas para haver uma partilha de equipamentos pelos investigadores da universidade, nomeadamente equipamentos de grande monta, equipamentos extremamente caros, em que é difícil duplicar ou triplicar, e, portanto, esses equipamentos, a ideia é que essas plataformas os disponibilizem para a comunidade universitária. Eu não vou falar aqui em nenhuma plataforma em particular, porque não é esse o objetivo, mas o que nós sabemos é que os professores e investigadores desta universidade, no geral, têm pouco conhecimento da existência das plataformas tecnológicas, quais é que existem, quais são os equipamentos que existem, como é que são geridas essas plataformas, quem são os membros da sua direção. Eu sei que a direção é indicada pelo reitor, mas nós temos dificuldade em saber como é que é feita essa indicação e porquê aquelas pessoas e não outras, porque a comunidade universitária deveria, de certa forma, ser consultada sobre quem é que era escolhido para uma plataforma tecnológica, né? E deveria haver uma justificação, são estas pessoas e não outras, porque são as mais indicadas. Portanto, isso deveria estar de forma mais clara portanto, para os docentes e para os investigadores da Universidade de Coimbra, para nós sabermos quais são os equipamentos que existem e como é que os podemos utilizar e quanto é que custa utilizar. Obviamente que nós não queremos utilizar os equipamentos gratuitamente, porque nós sabemos que esses equipamentos têm, portanto, custos avultados de manutenção e também têm que ter funcionários alocados para a sua utilização, mas queremos saber como é que eles podem ser utilizados e isso tem sido, pelo menos no que me diz respeito, eu tenho tido muita dificuldade, portanto, em saber como é que é feita essa utilização. Finalmente, só queria, portanto, referir relativamente à progressão na carreira, portanto, docente. O que nós verificamos neste momento, nomeadamente nos cursos de engenharia, que é isso que estamos aqui a falar hoje, é que nota-se que existe um déficit, por assim dizer, eu diria, de professores catedráticos. De facto, a Universidade de Coimbra tem uma regra que, no fundo, vem na sequência daquilo que está definido no Estatuto da Carreira Docente, que metade, portanto, dos docentes devem ser associados e professores associados e professores catedráticos. A Universidade de Coimbra tem entendido para esse rácio, aliás, tem entendido para um rácio até superior, 55%, mas tem uma regra interna que não é rígida e que não está, portanto, no Estatuto da Carreira Docente, que desses 55%, 15% devem ser professores catedráticos. Ora, na maior parte dos departamentos, no de civil, não verifica esse rácio. No de mecânica, julgo que também não verificará, não sei se noutros departamentos isso acontecerá, mas a ideia que eu tenho é que, de facto, estamos muito abaixo, portanto, desse valor de 15%, que eu acho baixo. Eu acho que o ideal, quando o Estatuto de Carreira Docente indica que 50% devem ser professores catedráticos associados, eu
interpreto que o ideal é que deveria ser metade de associados e metade de catedráticos. Mas pronto, criaram essa regra dos 15%, que é discutível, mas portanto devem verificar e devem ser abertos lugares de carreira para professor catedrático nos próximos anos. Obviamente que, como referiu a colega Julieta António, também o corpo docente vai ficar envelhecido. E, portanto, é importante contratar professores auxiliares para a carreira universitária com júris que contratem os melhores. Porque continuo a dizer que os júris muitas vezes são, enfim, deveriam ser sorteados para evitar que haja uma tendência, portanto, para o chamado inbreeding universitário e que haja uma tendência para contratar eventualmente pessoas da casa, que não vou dizer que as pessoas que fizeram carreira na Universidade de Coimbra que são piores que os outros, antes pelo contrário, são muito bons ou melhores que os outros, mas deveria haver uma maior, por assim dizer, transparência, portanto, neste processo de contratação e é importante isso, para além do facto de que tem que ser abertos, portanto, mais lugares para professores auxiliares para renovar, portanto, o corpo docente. Pronto, basicamente era isto que eu queria referir. Não sei, dava-vos a palavra agora a vocês três, se quiserem concluir ou se quiserem, portanto, introduzir mais alguma ideia. Algum de vocês quer introduzir mais alguma ideia? Eu acho que o rácio que na mecânica de professores catedráticos deve andar ali muito perto dos 15%. Eu acho que não deve ser. Penso que há Não à sei. volta, o Ricardo pode confirmar isso, que há à volta dos 50 docentes, talvez. Se for 50, 7 vezes 7, ora bem, 50, 10, serão 15% serão 7, 8 catedráticos. Penso que é o que existe, devem ser uns 7, talvez. O que é que diz, Ricardo? Estás sem som. Ok, eu não tenho esses. Eu não tenho esses números agora, porque de facto não sei o número total de professores do DEMA, porque temos muitos professores convidados e de facto não sei quais aqueles que são de carreira ou que são convidados. Mas eu penso que não ultrapassamos na totalidade 40 professores, 39, 38, 40 no Pronto, máximo. são Mas de 40. facto a distribuição pelas várias categorias não sei neste momento, não tenho dados. Não, mas há pelo menos 7 catedráticos, portanto, se forem 40, 15% dá 6. Pois eu não sei, o nosso departamento é maior que o vosso, em Pronto. termos de docentes. Ok. Julieta, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, eu concordo contigo naquilo que referiste relativamente ao número de cursos diversificados que foi aberto para minimizar a falta de alunos quando foi da crise de 2011, mais ou menos, mas o que acontece é que muitas vezes esses cursos têm poucos alunos e depois temos uma carga docente excessiva. Já tive semanas em que tive que dar, não este ano, mas em anos anteriores, 18 horas de aulas, por causa das diversas disciplinas, algumas delas com poucos alunos. E depois têm que ser criados outros cursos que eu dou, digamos, os parabéns a quem desenvolveu esses cursos e à ideia que tiveram, mas não sei se serão cursos para vingarem, entre aspas, porque alguns deles são licenciaturas. Depois, os alunos, se quiserem fazer um mestrado, não existe um mestrado nesse curso, poderão querer fazer um mestrado em Engenharia Civil e não vão ter bases para fazer o curso de Engenharia Civil. E, portanto, são também algumas das questões que eu vejo nessa proliferação de diferentes cursos. Pronto, ok. Então, eu vou dar por encerrada, portanto, esta conversa com os colegas da engenharia, nomeadamente, mais provavelmente, da engenharia civil e da engenharia mecânica, e iremos continuar depois com outras intervenções e outras conversas com colegas de outras unidades orgânicas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tá.